Muito bem, senhoras e senhores, e para finalizar hoje a nossa aula sobre conduta profissional, nós vamos para um último tema que ele acaba se misturando um pouco lá com a parte de renda fixa e renda variável, que é justamente o que? A tomada de decisão, a tomada de decisões, as heurísticas comportamentais que vocês também veem com bastante frequência dentro de prova. É um tema legal porque quando a gente está na prática é comum ver os clientes viciados, ou até mesmo nós, quando nós vamos fazer algum tipo de investimento, viciado com a heurística da disponibilidade, representatividade, aversão à perda, que é uma clássica. E agora eu vou explicar para vocês, detalhe por detalhe, para entender um pouco melhor como que funciona e como que são cobrados dentro das provas da Ambima. Aqui tem uma pegada bem de entendimento, tá, galera? Então eu vou tentar passar mais exemplos para que vocês consigam assimilar de maneira mais fácil depois. Então vamos lá, olha só. Tomada de decisões, pessoal, dentro de investimentos, seja de renda fixa e renda variável, envolve uma série de decisões racionais, mas também psicológicas. Por quê? Lembra do API que eu falei para vocês que depende muito não só da capacidade, mas também da questão psicológica, da disponibilidade de uma pessoa, da disposição de alguém tomar risco? Exato, então aqui a gente está falando muito mais da parte psicológica em si do que da parte racional. Vamos lá, a primeira heurística que nós temos, eu vou ir marcando aqui para vocês para a gente ficar sempre na mesma página, é a disponibilidade. O que é disponibilidade? Pensem assim, olha só quantos i's nós temos na palavra. Temos 4 i's, é a palavra que mais tem i, eu acho, dentro das heurísticas. Ela representa informação. E acima de tudo, pessoal, informação recente. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente tem lá uma série de fundos imobiliários que a gente tem para escolher. Um monte. Nós temos fundos de tijolos, que são aqueles que têm galpões logísticos ou até mesmo shoppings. E nós temos fundos de papéis, que são aqueles que têm dívidas. E aí vocês vão lá um belo dia, abrem o InfoMoney pela manhã e vocês leem uma matéria dizendo que a grande maioria dos fundos de galpões logísticos perto de São Paulo, perto da região metropolitana de São Paulo, ali o raio 30 de 30 quilômetros da capital, eles não têm mais vacância, ou seja, não tem mais disponibilidade. E vocês automaticamente pensam naqueles fundos imobiliários que têm galpões logísticos e vocês pensam, eu vou comprar esses fundos porque como não tem mais área bruta locável, eles vão se valorizar. Então vocês estão sendo automaticamente influenciados pela disponibilidade. E por que isso é ruim, teoricamente? Porque a gente fala que está sendo vítima da disponibilidade aquela pessoa que só levou em consideração essa informação e ela não foi atrás dos dados do fundo imobiliário para ver se a alavancagem dele está saudável, se eles não estavam envolvidos em nenhum escândalo de fraude ou corrupção. Então a gente sempre está colocando a informação num ponto único, tá? Nesse caso é justamente o quê? Que vocês leram a informação e tomaram a decisão, nada além disso, tá certo? Então, com essa ideia da disponibilidade, se vocês entenderem que são informações recentes que influenciam nas decisões, vocês vão matar as questões de prova, com certeza. Representatividade, pessoal, vamos aqui para o segundo. Esse tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele tem duas situações que eu já vi sendo cobradas em prova que eles gostam de confundir. Uma delas é muito comum que a gente confunda com a disponibilidade, a outra nem tanto. Vamos aqui para a primeira. Comparativo recente. Essa pode causar um pouco de confusão para nós. Por quê? Pessoal, olha só, a representatividade, ela vai influenciar vocês quando numa tomada de decisão, por exemplo, vocês precisam escolher entre dois fundos multimercados. Um exemplo, tá? Poderia ser fundo renda fixa, poderia ser ações. Vamos supor dois fundos multimercados. Aí vocês têm um fundo multimercado que é atrelado ao índice Ibovespa. E nos últimos 12 meses o Ibovespa subiu 25% e você vê que o fundo deu 25%. Vocês têm que tomar cuidado porque quando a gente está falando de disponibilidade, a gente está falando de informação recente. Uma única informação que veio à tona e influenciou a tomada de decisão. Quando a gente fala de representatividade, geralmente nós temos um comparativo, galera. Comparativo. Essa palavra ajuda vocês a diferenciarem o joio do trigo. Então, se a gente vai comparar esse fundo atrelado ao índice Bovespa, que deu 25% nos últimos meses, com um fundo Tesouro Selic, que deu 13%, que é muito bom também, mas foi quase a metade apenas do fundo Ibov, e vocês acabam escolhendo pelo índice Bovespa, que não quer dizer que ele vai desempenhar os mesmos 25% pelos próximos 12 meses, vocês foram vítimas da representatividade. Vocês pegaram um valor que ele era representativo, que ele indicava que deu um retorno maior nos últimos 12, mas que ele não necessariamente vai se replicar para os próximos 12, inclusive poderia ser muito pior, poderia devolver os 25% de retorno, tá certo? Então esse é o primeiro ponto dentro do viés da heurística de representatividade. E o segundo, galera, que eu acho bem interessante, são os fatos históricos que moldam
o perfil do investidor. Por exemplo, quem passou pelo 11 de setembro das Torres Gêmeas, que eles derrubaram as Torres Gêmeas, o mercado teve um crash lá no dia seguinte. Todo mundo lembra onde estava no 11 de setembro, quem já era nascido naquela época, em 2001. Bom, 2001, 22 anos, pode ter gente aí que não era nascido ainda. Então, pessoal, quando a gente está falando sobre representatividade de fatos históricos, isso molda o comportamento do investidor. Quando a gente vê um atentado terrorista nos dias de hoje, se a gente vê algo desse tipo, automaticamente a gente lembra lá do 11 de setembro e vai direcionar o quê? Vai pensar que o mercado vai cair no dia seguinte. Isso é representatividade. Qual que é o outro exemplo que nós temos muito forte, esse provavelmente todos já estavam nascidos? O de 2008, da crise do subprime. Vocês lembram lá da bolha imobiliária? Esse aqui foi outro que, com certeza, muita gente vai começar a se questionar se o mercado não vai ter uma crise ou uma recessão quando o preço dos imóveis começar a disparar e vão começar a se questionar se as pessoas têm capacidade financeira, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem muita hipoteca, para honrar com os pagamentos dos títulos dos imóveis. Vocês entendem? Então, a representatividade por fatos históricos é justamente as pessoas passarem por vários eventos e elas doutrinarem os investimentos futuros com base nas experiências passadas. Isso é representatividade. E nem sempre a história, apesar dela rimar, ela vai se repetir. Tudo bem? Então, cuidado para não fazer uma confusão de disponibilidade com representatividade, porque são diferentes. Esse primeiro ponto é, vocês vão conseguir distinguir quando vocês entenderem que tem um comparativo. Se a questão mostrar um comparativo entre um índice Bovespa e outro índice multimercado, ou de um fundo de renda fixa e uma ação, ele está falando de representatividade, viés de representatividade. Se ele disser para vocês que só alguém leu no jornal ou leu numa revista, a gente está falando sobre disponibilidade de informação recente, tudo certo? Aqui eu acho que vai auxiliar vocês bastante a acertarem as questões e não confundir.